Como o diabo ele enganou a Eva? O diabo ele se aproxima de Eva de maneira disfarçada. Ele não mostrou a sua verdadeira face, nem se apresentou de forma assustadora. Pelo contrário, veio com sutileza e astúcia. As Escrituras diz que ele pode até mesmo se transfigurar em um anjo de luz. E é exatamente assim que o inimigo faz, não é verdade? Ele chega sempre com uma voz suave, com palavras atraentes, com aparências inofensivas. O tentador não se aproxima com um tridente cheiro de enxofre, mas com simpatia e encanto. Ele se apresenta como um lobo vestido com uma pele de ovelha, como diz as Escrituras. Quando alguém decide abrir espaço para a vida, ou na vida para dialogar com o diabo, ele inicia um caminho de destruição. Dar atenção é abrir uma porta larga, e ele sabe muito bem como aproveitar essa porta. O pecado, há quem diga que é semelhante ao rio Amazonas. Em sua nascente parece pequena, inofensivo, melhor, mas à medida que recebe as afluentes, torna-se gigantesco e, como nós bem sabemos, impossível de atravessar. Assim é o pecado. Começa como algo mínimo e termina como uma corrente poderosa que escraviza. O veneno do diabo tem sabor doce, mas na verdade leva à morte. O que parece atrativo, inofensivo, acaba destruindo completamente. Eva jamais imaginou que uma simples conversa amistosa entre ela e a serpente culminaria na maior tragédia da humanidade. E é isso que acontece. Precisamos sempre estar atentos. Adão e Eva caíram porque abriram a mente às dúvidas sobre a palavra divina. Isso nós vemos em Gênesis capítulo de número 3. Há um escritor que ele observa que o tentador começa sempre com uma sugestão. Depois ele vai partir para o argumento. Seu tom é um tom de incredulidade, insinuando que a palavra de Deus sempre é passível do julgamento humano. A pergunta da serpente é assim: é assim que Deus disse? Note que tem contido certa ironia. Ele plantou em Eva a dúvida sobre a fidelidade de Deus. Assim o diabo ele inverteu a bondade do Criador, ampliando a proibição e diminuição às permissões. Onde Deus havia dito sim, ele colocou um não. Olha só. Então note que onde Deus coloca um não, o adversário coloca um sim. Além de ouvir o tentador, Eva vai responder, ou melhor, responde de forma equivocada, também distorcendo a palavra de Deus. Há um teólogo que ele diz que ali teve uma conversa teológica. Eva omitiu a palavra livremente e acrescentou: nem tocareis nele. E transformou: certamente morrerás, para que não morrerás. Com isso, subtraiu, acrescentou e modificou a revelação divina. Olha o perigo. Eva falou sobre Deus, mas não sobre o Senhor Deus, o Deus da aliança, como nós podemos ver. Gradualmente ela adotou as meias verdades que a serpente havia proposto. A Bíblia mesmo nos adverte que nada pode ser tirado ou acrescentado à palavra de Deus. Estudar as Escrituras sobre a orientação do inimigo é como se matriculasse na escola da mentira, onde o professor é o pai da falsidade. Foi nessa escola que Eva se matriculou. Note a riqueza do texto e as consequências que esse texto nos propõe. O passo seguinte agora foi escutar a negação aberta da verdade divina. A serpente ela declarou: certamente não morrereis. Agora já não havia mais disfarce nenhum. O diabo chamava Deus de mentiroso e atacava o caráter de Deus, algo que costumamos ver nos dias de hoje.
Há um teólogo que ele observa que nesse ponto há um confronto direto entre a verdade de Deus, que acaba protegendo o ser humano, e a verdade da serpente, que promete sempre ausência de limite. Eva já havia cedido o terreno, e mesmo diante dessa afronta, ela não permaneceu, não percebeu o perigo. Ainda hoje muitos seguem o mesmo caminho. Eles questionam as autoridades das Escrituras e negam as suas verdades. A primeira doutrina negada foi a doutrina do juízo. E a negação contínua sendo um dos maiores enganos da humanidade. Quando eles viram o pecado como algo agradável, foi ali que tudo começou foi ali o segundo passo, melhor dizendo, da destruição. Eva estava no lugar errado, na hora errada, conversando com a pessoa errada. O diabo mostrou para ela o pecado como algo belo, algo desejável, algo vantajoso. O fruto proibido passou a parecer algo irresistível. Ela viu, desejou, comeu, acreditando que encontraria sabedoria e plenitude, mas acabou encontrando, sabe o quê? Engano e morte. A verdade é, irmãos, o diabo é mentiroso. O que ele promete como liberdade sempre se tornará em escravidão. O que ele promete como felicidade sempre resultará em miséria. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida foram iscas que esconderam um anzol da destruição. Adão, por sua vez, ele aceita passivamente o fruto e cedendo à mulher, em vez de acabar obedecendo a Deus. Ele estava ao lado de Eva, acompanhando tudo em silêncio e participando do ato sem qualquer tipo de resistência. Ele foi complacente com aquele ato quando ele comeu daquele fruto. Por fim, o pecado nasceu plenamente quando Eva deu lugar àquela ingratidão e à insatisfação. Ela tinha tudo, eles tinham tudo. Eu dei aula sobre isso, falando sobre isso esses dias. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, vivia em comunhão perfeita com Ele, habitava num paraíso e ainda assim desejou ser igual ao Criador. O contraste com Cristo é algo impressionante, porque sendo Deus, ele se humilhou, tornando-se servo e obedecendo até a morte de cruz. Eva, ao contrário, sendo criatura, quis ser igual a Deus. Me explica isso. Ou seja, a ingratidão tomou o lugar da gratidão. A dúvida substituiu a verdade. A palavra divina foi trocada pela mentira do diabo. Assim começou a história da maior tragédia da humanidade. É algo triste, né? Mas foi ali que tudo começou. A queda não começou com um ato, mas começou com uma conversa. A origem da queda foi numa conversa. O diabo, disfarçado, semeou dúvida, distorceu a verdade, negou a palavra e despertou em Eva o desejo de independência e grandeza. E o pecado sempre começa pequeno, mas termina dominando. Por isso, sempre devemos guardar o nosso coração, proteger a mente, estarmos firmes na palavra de Deus, que é a única verdade que temos para poder, de alguma forma, sermos livres dos apontamentos, dos questionamentos e dos presentes do maligno. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Fique com essa linda meditação. Deus abençoe.